Bom dia, pessoal. Eu sou a doutora Marina Tomé, sou médica de família e comunidade e a nossa aula de hoje será sobre amamentação e alimentação complementar na infância. Então, o que seria amamentação? Amamentar é muito mais do que nutrir uma criança. É um processo em que envolve interação profunda entre mãe e filho, com repercussão no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia, no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe. Apesar de todas as evidências científicas provando a superioridade da amamentação sobre outras formas de alimentar a criança pequena, e apesar dos esforços de diversos organismos nacionais e internacionais, as taxas de aleitamento materno no Brasil, em especial as da amamentação exclusiva, estão bastante aquém do recomendado. E o profissional de saúde, nós, como profissional de saúde, temos um papel fundamental na reversão deste quadro. Mas para isso precisamos estar preparados, pois, por mais competente que sejamos em aspectos técnicos relacionados à lactação, o nosso trabalho de promoção e apoio ao aleitamento materno não será bem sucedido se não tivermos um olhar atento, abrangente, sempre levando em consideração os aspectos emocionais, a cultura familiar, a rede social de apoio à mulher, entre outros. Este olhar necessariamente deve reconhecer a mulher como protagonista do seu processo de amamentar. Devemos valorizá-la, escutando-a e empoderando-a. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a fisiologia do leite materno. As mulheres adultas possuem em cada mama entre 15 e 25 lóbulos mamários, que são glândulas tubulares alveolares constituídas cada uma por 20 a 40 lóbulos. Estes, por sua vez, são formados por 10 a 100 alvéolos. Envolvendo os alvéolos estão as células mioepiteliais e entre os lobos mamários há tecido adiposo, tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, tecido nervoso e tecido linfático. O leite produzido nos alvéolos é levado até os seios lactíferos por uma rede de ductos. Para cada lobo mamário há um seio lactífero com uma saída independente do mamilo. A mama na gravidez é preparada para a amamentação. Então, nós temos a lactogênese fase 1, sob a ação de diferentes hormônios. Os mais importantes são o estrogênio, responsável pela ramificação dos ductos lactíferos, e o progestogênio, pela formação dos lóbulos. Outros hormônios estão envolvidos na aceleração do crescimento mamário, tais como lactogênio placentário, prolactina, gonadotrofina coriônica. E apesar de a secreção de prolactina estar muito aumentada na gestação, a mama não secreta leite nesse período, graças à sua inibição pelo lactogênio placentário. Com o nascimento da criança e a expulsão da placenta, há uma queda acentuada nos níveis sanguíneos maternos de progestogênio, com consequente liberação de prolactina pela hipófise anterior, iniciando a lactogênese fase 2 e a secreção do leite. Há também a liberação de ocitocina durante a sucção, que é um hormônio produzido pela hipófise posterior, que tem a capacidade de contrair as células mioepiteliais, que envolvem os alvéolos, expulsando o leite neles contido. A produção do leite logo após o nascimento da criança é controlada principalmente por hormônios e a descida do leite, que costumam ocorrer até o 3º ou 4º dia pós-parto. Ocorre mesmo se a criança não sugar o seio. Após a descida do leite, inicia-se a fase 3 da lactogênese, também denominada galactopoiese. Essa fase, que se mantém por toda a lactação, depende principalmente da sucção do bebê e do esvaziamento da mama. Quando por qualquer motivo o esvaziamento da mama é prejudicado, pode haver uma diminuição na produção do leite, por inibição mecânica ou química. O leite contém os chamados peptídeos supressores de lactação, que são substâncias que inibem a produção do leite. A sua remoção contínua com o esvaziamento da mama
garante a reposição total do leite removido. Grande parte do leite de uma mamada é produzida enquanto a criança mama, sob o estímulo da prolactina. A ocitocina liberada, principalmente pelo estímulo provocado pela sucção da criança, também é disponibilizada em resposta a estímulos condicionados, tais como visão, cheiro, choro da criança e os fatores de ordem emocional, com motivação, autoconfiança e tranquilidade. Por outro lado, a dor e desconforto, o estresse, a ansiedade, o medo, a insegurança e a falta de autoconfiança podem inibir a liberação da ocitocina, prejudicando a saída do leite da mama. Nos primeiros dias após o parto, a secreção de leite é pequena, menor que 100 ml dia, mas já no quarto dia, a nutriz é capaz de produzir em média 600 ml de leite. Na amamentação, o volume de leite produzido varia, dependendo do quanto a criança mama e da frequência com que mama. Quanto mais volume de leite e mais vezes a criança mamar, maior será a produção do leite. Uma nutriz que amamenta exclusivamente produz em média 800 ml por dia no sexto mês. Em geral, uma nutriz é capaz de produzir mais leite do que a quantidade necessária para o bebê. Nesse próximo slide, eu deixei uma forma exemplificada e ilustrativa para vocês sobre todo esse processo de fisiologia da lactação, fisiologia do leite materno. Então, qual é a composição do leite materno? Apesar de a alimentação variar enormemente, o leite materno, surpreendentemente, apresenta composição semelhante para todas as mulheres que amamentam no mundo. Apenas as com desnutrição grave podem ter o seu leite afetado na sua qualidade e quantidade. Nos primeiros dias, o leite materno é chamado colostro, que contém mais proteínas e menos gordura do que o leite maduro, ou seja, o leite secretado a partir do 7º ao 10º dia pós-parto. O leite de mães de recém-nascido prematuro é diferente do de mães de bebês a termo. Logo em seguida, eu vou apresentar para vocês uma tabela onde podemos verificar as diferenças entre o colostro e o leite maduro, entre o leite de mães de prematuro e de bebês a termo, e entre o leite materno e o leite de vaca. Este tem muito mais proteína do que o leite humano, e essas proteínas são diferentes das do leite materno. A principal proteína do leite materno é a lactoalbumina, e o ideal do leite de vaca é a caseína, considerada para nós humanos de difícil digestão. A concentração de gordura do leite aumenta no decorrer de uma mamada. Assim, o leite do final da mamada, que é chamado leite posterior, é mais rico em energia, que seriam as calorias, e sacia melhor a criança. Daí a importância da criança de esvaziar bem a mama. Nesse slide podemos verificar a tabela a qual me referi acima, em que temos uma comparação entre o colostro, leite maduro e o leite de vaca, em termos de caloria, lipídios, proteínas e lactose. Podemos verificar que no colostro de um bebê que nasceu a termo, a caloria dele é de 48 e a quantidade de lipídios é de 1,8. Diferentemente do leite maduro, que se torna 62 quilocalorias e 3 gramas de decilitro de lipídio. Nessa próxima tabela, eu deixei também para vocês verificarem que no leite, tanto no leite materno quanto no leite de vaca, podemos ter outros tipos de nutrientes, certo? E as formulações. Então, uma tabela comparativa. Além das proteínas, dos lipídios, do teor calórico, nós temos minerais, ferro e zinco, vitaminas, prebióticos, probióticos e água. Bom, o leite humano ele possui numerosos fatores imunológicos que protegem a criança contra infecções. A imunoglobulina A secretória é o principal anticorpo atuando contra micro-organismos presentes nas superfícies da mucosa. Os anticorpos IgA no leite humano eles são um reflexo dos antígenos
entéricos e respiratórios da mãe, ou seja, ela produz anticorpos contra agentes infecciosos com os quais já teve contato, proporcionando dessa maneira a proteção à criança contra os germes prevalentes no meio em que a mãe vive. A concentração de imunoglobulina A no leite materno diminui ao longo do primeiro mês, permanecendo relativamente constante a partir de então. Além da imunoglobulina A, o leite materno contém outros fatores de proteção, tais como os anticorpos IgM e IgG, macrófagos, neutrófilos, linfócitos B e T, lactoferrina, lisozima e fator bífido. Este fator favorece o crescimento do Lactobacillus bifidus, uma bactéria que é não patogênica que acidifica as fezes, dificultando a instalação de bactérias que causam diarreia, tais como Shigella, Salmonella e Escherichia coli. Alguns dos fatores de proteção do leite materno são total ou parcialmente destruídos pelo calor, razão pela qual o leite humano pasteurizado, que é aquele submetido a temperaturas acima de 60 graus, por no mínimo 30 minutos, ele não tem o mesmo valor biológico que o leite cru. Quais são os benefícios da amamentação? Então, evita mortes infantis, diarreia. Em relação às mortes infantis, a Organização Mundial da Saúde, a Unicef, eles dizem que em torno de 6 milhões de vidas de crianças estão sendo salvas a cada ano por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva pela questão de imunidade, né? Evita infecções respiratórias. A proteção do leite materno contra as infecções respiratórias foi demonstrada em vários estudos que já foram realizados em diferentes partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Assim como ocorre a diarreia, a proteção é maior quando a amamentação é exclusiva nos primeiros 6 meses. Em relação à diminuição das questões de risco de alergia, estudos mostram que a amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida diminui o risco de alergia à proteína do leite de vaca, de dermatite atópica e de outros tipos de alergia, incluindo a asma e sibilos recorrentes. Em relação à questão da diminuição do risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes, existem evidências já sugerindo que o aleitamento materno apresenta benefícios em longo prazo em relação a essas doenças. Melhora a nutrição, tem um efeito positivo na inteligência, melhor desenvolvimento na cavidade bucal, proteção contra o câncer de mama, evita a nova gravidez em relação à produção de ocitocina, tem menor custo financeiro, aliás, nenhum, né? Promoção do vínculo afetivo entre mãe e filho e melhora a qualidade de vida tanto da mãe quanto da criança. Bom, então nós temos os tipos de aleitamento materno. Segundo a Organização Mundial da Saúde e os conceitos reconhecidos pela WHO, nós temos 4 tipos de designação para aleitamento materno, né? Então, nós temos o aleitamento materno exclusivo, que é quando a criança recebe somente leite materno direto da mama, ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xarope, contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos. Nós temos o aleitamento materno predominante, que é quando a criança recebe, além do leite materno, uma água ou bebidas à base de água, que seriam água adocicada, chás, infusões, sucos de fruta. Nós temos também o aleitamento complementado, que é quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido, com a finalidade de complementá-lo e não de substituí-lo. Nessa categoria, a criança pode receber, além do leite materno, outro tipo de leite, mas este não é considerado alimento complementar. E nós temos também o aleitamento materno misto ou parcial, que é quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite. Bom, quais são as técnicas de amamentação que nós devemos ofertar como orientação para as mãezinhas, né? Então, primeiro de tudo, a gente deve orientar que ela deve sempre ficar num ambiente tranquilo, em que
seja calmo, que a mãe esteja calma, que o bebê esteja calmo, que ambos estejam acomodados, que a mãezinha perceba se o corpinho e a cabeça do bebezinho estão alinhados. A mãezinha deve evitar a praticar a comunicação não verbal, com gestos, expressão facial ela deve praticar a comunicação não verbal e não praticar a comunicação verbal, certo? Então, ela deve fazer uso de gestos, expressão facial, por exemplo, sorrir com um sinal de acolhimento, balançar a cabeça firmemente como sinal de interesse, tocar no bebê quando apropriado, como sinal de empatia. Devemos observar também, orientar a mãezinha em relação ao bracinho inferior do bebê, se ele está posicionado de maneira que não fique entre o corpo do bebê e o corpo da mãezinha. Devemos estimular a mama regularmente, no mínimo 5 vezes ao dia, por ordenha manual ou bomba de sucção para garantir a produção do leite. E o principal é avaliar a pega e a posição do bebezinho. Então, a forma principal de posição do bebê é o nariz não encostar ao seio para deixar a respiração livre. O queixinho, ele deve ficar sim encostado no seio e o lábio inferior deve ficar virado para fora. Grande parte da auréola deve ficar na boquinha do bebê e não apenas no mamilo. Já a linguinha do bebê deve ficar em formato de concha, que nós chamamos de canolamento, o que irá facilitar o reflexo de deglutição. A bochecha deve encher quando suga o leite. O ciclo de movimentos mandibulares, que é aquele para frente, para trás, para cima e para baixo, para frente, para cima e para trás, promove o crescimento harmônico da face do bebezinho. E a barriguinha do bebê deve estar voltada com a barriga da mãe. É importante estimular a sucção, sempre que possível, introduzindo o dedo mínimo na boquinha do bebê, com a pontinha tocando no palato duro e o mole. Nessa ilustração, está exemplificando toda essa parte de técnica da amamentação que eu expliquei agora para vocês. Nesse próximo slide, eu deixei aqui as outras posições para amamentação. Independente da posição, nós devemos adotar ainda assim as técnicas de amamentação, conforme orientada no slide anterior. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades com a amamentação. Os primeiros dias após o parto são fundamentais para o sucesso da amamentação. É um período de intenso aprendizado para a mãe e para o bebê. Os seguintes aspectos devem ser discutidos com as mães que planejam amamentar seus filhos, que seriam o comportamento do bebê, duração das mamadas, uso de mamadeira, uso de chupeta, aspecto do leite. E nesse inteirinho a gente pode encontrar algumas dificuldades durante esse processo, seja para a mãe, seja para os filhos. Eu vou abordar aqui alguns, tá? Então, as dificuldades relacionadas aos lactentes seria o choro, ocorre devido à passagem da vida intrauterina para extrauterina. Algumas crianças se tornam mais chorosas, acabam por frustrar expectativas de algumas mãezinhas em relação à amamentação, sendo essa frustração percebida pela criança, piorando ainda mais o quadro, levando até mesmo ao desmame. O choro do bebê ele pode estar relacionado também com a má pega do mesmo mamilo, dificultando o aleitamento e a saciedade. Então, o que a gente tem que fazer? Geralmente, as mãezinhas interpretam esse choro apenas como uma fome ou cólica. Cabe a gente orientar a mãe que muitas vezes não está relacionado somente a isso, e sim a uma questão de adaptação da vida extrauterina, E também a tensão do ambiente em que vive deve ser avaliada. Nada melhor do que aconselhar a mãezinha em relação ao aconchego do bebê, avaliar, orientar as técnicas de amamentação e quanto à necessidade do bebê de se sentir seguro e protegido. A gente tem também, então, a questão do bebê que não suga ou que tem uma sucção fraca, que podem estar associadas ao uso de bicos artificiais, chupetas, a presença de dor quando o bebê é posicionado para mamar e a maturidade para sugar ou devido a alguma doença de base que o bebezinho tenha.
Então, nós temos agora algumas dificuldades relacionadas à mãe, né? Então, existem muitas queixas em relação à demora da descida do leite. Algumas mulheres, a descida do leite ou a pojadura só ocorre alguns dias após o parto. Nesses casos, o profissional de saúde ele deve desenvolver confiança na mãe, além do que orientar medidas que estimulam a mama, como a sucção frequente do bebê, ordenha e, se possível, a translactação. Em relação aos mamilos planos ou invertidos, a gente não contraindica a amamentação. Dá-se pela retração do órgão para dentro da mama e, em geral, a queixa é estética e associada ao temor de não poder amamentar. Tem como causa principal uma má formação congênita, isto é, uma fraqueza nos ligamentos que sustentam a papila e sem caráter hereditário. Para a resolução do caso, a gente deve orientar manobras como lançar uso de compressas frias nos mamilos, realizar sucção com bomba manual ou seringa de 10 ml ou 20 ml adaptada, mantendo o mamilo em sucção por 30 ou 60 segundos, ou até menos se houver desconforto, e ordenhar o leite para manter a produção e deixar a mama macia, facilitando a pega. Em relação ao engurgitamento mamário. Então, as causas é o excesso de leite, início tardio da amamentação, quando a mãe, por estar ansiosa pela finalização da mamada, não deixa o bebê esvaziar totalmente a mama, ou o bebê que dorme logo que começa a mamar. Frequências das mamadas muito longas, ou seja, bebês que dormem longos períodos e bebês com sucção ineficaz. Como a gente deve tratar o engurgitamento mamário? Realizar ordenha manual antes das mamadas para que as mesmas fiquem macias, mamadas frequentes, sem períodos longos de pausa, massagem nas mamas com movimentos circulares, uso de ANES para diminuir a dor, utilizar sutiã de sustentação, crioterapia quando necessário por, no máximo, 15 minutos. E antes das mamadas, realizar o uso de compressas mornas ou banhos quentes para auxiliarem na liberação do leite. E o esvaziamento total da mama durante as mamadas. Nós temos também a dor no mamilo ou mamilos machucados. Principal causa dá-se por posicionamento ou a pega inadequada. Devemos orientar então quanto à pega correta, amamentação em livre demanda, ordenha do leite antes das mamadas, iniciar as mamadas pela mama sadia, uso de conchas protetoras entre as mamadas, passar leite materno nas fissuras, identificar e tratar monilíase. Temos também as rachaduras e as fissuras, que são consideradas lesões elementares secundárias da mama, definida como uma ulceração linear que não atinge planos profundos de lesão superficial. Então, o que a gente deve fazer? Avaliar a pega do bebê em relação à mama. Não é contraindicada a amamentação, evitar lavar em excesso as mamas, evitar utilizar sabonete, creme sobre o mamilo, usar um sutiã de sustentação adequado, banho de sol de 15 minutos ajuda na cicatrização e passar o próprio leite na mama. Em relação à mastite, é um problema mais grave. É um processo inflamatório de um ou mais segmentos da mama. Geralmente ele é unilateral, que pode progredir ou não para uma infecção bacteriana. É mais comum em mães que estão nas primeiras semanas de amamentação. Ela pode ser infecciosa, geralmente pela flora normal da pele, provocada por Streptococcus e Staphylococcus, ou causada por alguma obstrução dos ductos mamários. Então, quais são as medidas que a gente deve tomar em relação a esse caso? Bom, são as mesmas do engurgitamento mamário, né? Deve-se manter a amamentação, inclusive na mama cometida, para auxílio da drenagem do leite, e deve-se tratar precocemente com antibiótico terapia. Se houver regressão do quadro ou sintomas em 48 horas após o início da antibiótico terapia, se não houver a regressão, a gente deve considerar a possibilidade de abscesso mamário e de encaminhamento para a unidade de referência,
para eventual avaliação diagnóstica especializada e revisão de terapia medicamentosa, ou para a possibilidade de antibiótico terapia endovenosa. Diante da situação, é importante que o profissional agende o retorno da mãezinha na unidade de saúde, para garantir a continuidade do cuidado. Em relação aos abscessos mamários, é um quadro bem mais grave e ele é causado por mastite não tratada ou com tratamento iniciado tardiamente ou ineficaz. É comum após a interrupção da amamentação da mama afetada pela mastite sem o esvaziamento adequado do leite por ordenha. O diagnóstico é feito basicamente pelo quadro clínico de dor intensa, febre, mal-estar, calafrios, presença de áreas de flutuação, a palpação no local afetado. Então, o que a gente deve fazer em relação a esse quadro, né? O abscesso mamário, ele exige intervenção rápida e compreende as seguintes medidas: drenagem cirúrgica, de preferência sobre anestesia local, com coleta de secreção purulenta para cultura e teste de sensibilidade a antibióticos. Demais condutas indicadas no tratamento da mastite infecciosa, sobretudo a antibiótico terapia e o esvaziamento regular da mama afetada. Interrupção da amamentação na mama afetada até que o abscesso tenha sido drenado e antibiótico terapia iniciada. Essa é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. E manutenção da amamentação na mama sadia. Dificuldade da família. O que isso quer dizer? Está relacionado aos conflitos de transição do casal, né? Podem surgir transtornos psicológicos dos adultos, aparecem nesse período de mudança da rotina da família, sendo mais prevalente a depressão e às vezes o abuso de álcool. Interfere bastante na amamentação e no desmame precoce. Então, a gente deve orientar que o companheiro ou familiar que esteja dando apoio para a mãezinha venha nas próximas consultas para receber orientações e, se necessário, atribuir avaliação psicológica, principalmente para essa nutriz. A alimentação materna, né, da nutriz. O que isso quer dizer? Muitas mãezinhas chegam até nós com a queixa de má alimentação nesse período. Dizem muitas vezes que o período que tem de folguinha, né, em que o bebê está dormindo, elas preferem tirar um cochilo devido à privação de sono e acabam por se alimentar erroneamente. Então, a alimentação ideal de uma nutriz, ela pode não ser acessível para muitas mulheres de família com baixa renda, né, o que pode desestimulá-las a amamentar seus filhos. Por isso, a orientação alimentar de cada nutriz deve ser feita levando em consideração também as preferências, os hábitos culturais, a acessibilidade aos alimentos. E é importante lembrar que as mulheres produzem leite de boa qualidade, mesmo consumindo dietas precárias. Somente as mãezinhas desnutridas, como a gente já relatou anteriormente, elas têm um prejuízo um pouquinho na qualidade e na quantidade da amamentação. E em relação à privação de sono, também é uma queixa que a gente recebe bastante no consultório, né? Então, noites mal dormidas podem gerar aspectos de transtorno de humor nas nutrizes, interferindo na qualidade da amamentação também e muitas vezes no abandono dessa amamentação. Por isso, faz-se necessário o quê? Deixar sempre conciliada a importância do apoio do parceiro e do familiar que esteja dando apoio nessa fase para essa mãezinha. Bom, quais são as contraindicações ao aleitamento materno? Então, são as mães infectadas pelo HIV, as mães infectadas pelo HTLV1 e 2, uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação. Alguns fármacos são citados na literatura como contraindicações absolutas ou relativas ao aleitamento materno, como, por exemplo, antineoplásicos e radiofármacos. Crianças portadoras de galactosemia e fenilcetonúria. Infecções herpéticas, quando há vesículas localizadas na pele da mama. A amamentação deve ser mantida na mama sadia. Em relação à varicela, se a mãe apresenta vesículas na pele 5 dias antes do parto ou até 2 dias após o parto,
Recomenda-se o isolamento da mãe até que as lesões adquiram uma forma de crosta. A criança deve receber imunoglobulina humana anti-varicela zoster, que deve ser administrada em até 96 horas do nascimento, devendo ser aplicada o mais precocemente possível. Em relação à doença de Chagas, quando ela está na fase aguda da doença, ou quando houver o sangramento mamilar evidente, deve-se contraindicar o aleitamento materno e abscesso mamar até que ele tenha sido drenado e antibiótico terapia iniciada. Mas pode continuar mantendo a amamentação na mama sadia. E o consumo de drogas. Recomenda-se a interrupção temporária do aleitamento materno com ordenha do leite, que deve ser desprezado. Então, o tempo recomendado de interrupção da amamentação varia de acordo com o tipo de droga. No próximo slide eu vou estar disponibilizando para vocês esse tempo em relação ao tipo de droga, um quadrinho. Bom, esse é o quadrinho que eu falei para vocês a respeito da interrupção da amamentação, dependendo do tipo de droga, né? E abaixo eu vou falar para vocês que em relação ao aleitamento materno, que ele não deve ser contraindicado mediante a mãezinha em vigência dessas doenças. Então, em relação à tuberculose, a gente recomenda que as mães não tratadas ou ainda bacilíferas nas 2 primeiras semanas após o início do tratamento amamentem com uso de máscara e restringam o contato próximo com a criança por causa da transmissão potencial por meio das gotículas do trato respiratório. Nesse caso, o recém-nascido deve receber isoniazida na dose de 10 mg por quilo dia por 3 meses. Após tal período, ele deve-se fazer o teste tuberculínico, que seria o PPD. Se o teste for forte reator, a doença deve ser pesquisada especialmente em relação ao cometimento pulmonar. Se a criança tiver contraído a doença, a terapêutica deve ser reavaliada. Caso a criança não tenha contraído, deve-se manter a dosagem de isoniazida por mais 3 meses. E se o teste tuberculínico for não reator, pode-se suspender a medicação e a criança deve receber a vacina de BCG. Em relação à hanseníase, por se tratar de uma doença cuja transmissão depende do contato prolongado da criança com a mãe, sem tratamento e considerando-se que a primeira dose de rifampicina é suficiente para que a mãe não seja mais bacilífera, deve-se manter a amamentação e iniciar o tratamento da mãe. Em relação à hepatite B, a vacina e a administração da imunoglobulina específica após o nascimento praticamente eliminam qualquer risco teórico de transmissão da doença via leite materno. A hepatite C, a prevenção de fissuras mamilares em lactentes HCV positiva é importante, uma vez que não se sabe se o contato da criança com o sangue materno favorece a transmissão da doença. Consumo de cigarros. Então, acredita-se que os benefícios do leite materno para a criança superem os possíveis malefícios da exposição à nicotina via leite materno. Por isso, o cigarro não é uma contraindicação à amamentação. Para amenizar os efeitos do cigarro para as crianças, as mulheres que não conseguirem parar de fumar devem ser orientadas a reduzir ao máximo possível o número de cigarros. Se não for possível a cessação do tabagismo, elas devem procurar fumar após as mamadas. Além disso, devem ser orientadas a não fumar mesmo no ambiente onde está a criança. Em relação ao consumo de álcool, assim como para o fumo, deve-se desestimular a injeção do álcool para as mulheres que estão amamentando. No entanto, é considerado compatível com a amamentação o consumo eventual moderado de álcool de 0,5 grama de álcool por quilo de peso da mãe por dia, o que corresponde a aproximadamente um cálice de vinho ou 2 latas de cerveja. Bom, então agora chegamos na segunda parte, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação de transição deste bebê de 6 meses a 2 aninhos. A introdução de alimentos na dieta da criança após os 6 meses de vida deve complementar as numerosas qualidades e funções do leite materno,
que deve ser mantido preferencialmente até os 2 anos de vida ou mais. Além de suprir as necessidades nutricionais a partir dos 6 meses, a introdução da alimentação complementar aproxima progressivamente a criança aos hábitos alimentares de quem cuida dela e exige todo um esforço adaptativo a uma nova fase do ciclo de vida, na qual lhes são apresentados novos sabores, cores, aromas, texturas e saberes. O grande desafio de nós profissionais da saúde, pessoal, é saber conduzir adequadamente esse processo, auxiliando a mãezinha e os cuidadores da criança de forma adequada, e estar atento às necessidades dessa criança, da mãe, da família, acolhendo dúvidas, preocupações, dificuldades, conhecimentos prévios e também os êxitos, que são tão importantes quanto o conhecimento técnico para garantir o sucesso de uma alimentação complementar saudável. O sucesso dessa alimentação complementar ela depende da paciência, do afeto, do suporte por parte da mãe e de todos os cuidadores dessa criança. Toda a família deve estimular a contribuir positivamente nessa fase. Se durante o aleitamento materno exclusivo a criança é mais intensamente ligada à mãe, a alimentação complementar permite maior interação do pai, dos avós, dos avós, dos outros irmãos e outros familiares. Situação em que não só a criança aprende a comer, mas também toda a família aprende a cuidar. As práticas alimentares no primeiro ano de vida constituem um marco importante na formação dos hábitos alimentares da criança. Esse período pode ser dividido em 2 fases, como a gente já disse, antes dos 6 meses e após os 6 meses. No primeiro semestre de vida, objetiva-se que a criança mame por 6 meses exclusivamente, ou que pelo menos retarde pelo maior tempo possível a introdução dos alimentos. A partir de 6 meses, a criança ela deve receber outros alimentos, além do leite materno. Assim, é fundamental a importância que as mães e a família, nesse período recebam orientação para a adequada introdução dos alimentos complementares. Então, como se dá a formação do hábito alimentar nessa criança? Os hábitos eles são formados por meio de complexa rede de influência genética e ambiental. Por esse motivo, a gente considera a mudança do comportamento alimentar um desafio para nós profissionais da saúde. O olfato ele deve ser estimulado como adjuvante no reconhecimento dos alimentos. Existem predisposições genéticas para se gostar ou não se gostar de determinados gostos e diferenças nas sensibilidades para alguns gostos e sabores herdados dos paizinhos. Essa influência genética ela vai sendo moldada por experiências adquiridas ao longo da vida. O comportamento dos pais em relação à alimentação infantil pode gerar repercussões duradouras no comportamento alimentar de seus filhos até a vida adulta. Os pais são responsáveis pelo que é oferecido à criança, e a criança é responsável por quanto e quando comer. Essa posição pertinente desde que os alimentos não ofereçam riscos nutricionais ou de saúde à criança. Os pais podem ainda contribuir positivamente para a aceitação alimentar por meio de estimulação dos sentidos. Isso pode ser feito por meio de palavras elogiosas e incentivadoras, com um toque de carinho e permitindo ambiente acolhedor, com pouco ruído, boa luminosidade e conforto à criança. O contato visual entre criança e quem oferece o alimento é outro estímulo importante, pois se a visão da mãe durante a amamentação transmite segurança à criança, o semblante alegre de quem oferece o alimento também pode influenciar na aceitação do alimento. Então, quais seriam os passos para a alimentação saudável a partir do 6º mês de vida? A introdução dos alimentos complementares ela deve ser sempre lenta e gradual.
ou seja, aos poucos. No início, a criança ela pode rejeitar as primeiras ofertas, porque tudo para ela é novidade. A gente deve oferecer colher e o sabor e a consistência dos alimentos devem ser consideradas. Então, a gente deve oferecer os alimentos desde que sejam saudáveis. A gente deve dar preferência para aquilo que a criança gosta, contanto que seja saudável. E a partir do momento que a criança rejeita determinado tipo de alimento, a gente não deve deixar de oferecer ele posteriormente. Deve ser oferecido numa nova refeição. Mesmo recebendo outros alimentos, a criança deve continuar a mamar no peito até os 2 anos ou mais. O leite materno continua alimentando a criança e protegendo contra doenças. Então, a gente deve dar alimentos complementares: cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes, 3 vezes ao dia. Se a criança estiver em aleitamento materno, há crianças que se adaptam facilmente às novas etapas e aceitam muito bem os novos alimentos. Outras precisam de mais tempo, não precisando esse fato ser motivo de ansiedade e angústia para as mães. A papinha salgada ela deve conter um alimento de cada grupo: legumes e ou verduras, cereal ou tubérculos, feijão e carnes ou vísceras ou ovo, e cada dia um novo alimento de cada grupo deverá compor a refeição. Sempre que possível, a gente deve oferecer carne nas refeições e uma vez por semana ofereça vísceras ou miúdos que são de boas fontes de ferro. Nessa fase é necessário oferecer água tratada, filtrada e fervida nos intervalos das refeições para a criança tomar e usar deste modo também para os preparos das refeições, ou seja, para as cocções. A água fervida é somente para a questão de tratamento dela. Você vai oferecer água depois de fervida, depois que colocou na geladeira para esfriar. A alimentação complementar ela deve ser oferecida de acordo com os horários de refeição da família, em intervalos regulares e de forma a respeitar o apetite da criança. Então, a gente deve procurar oferecer os alimentos de maneira regular, mas sem rigidez de horário. Porém, os intervalos entre as refeições devem ser fixos e respeitados. É importante a gente saber distinguir os sinais de fome de outras situações de desconforto da criança, como sede, sono, frio, calor ou fralda suja. Nos primeiros dias de oferta de alimento complementar, a mãezinha ela pode vir amamentar a criança posterior à alimentação, caso a criança demonstre que ainda está com fome. Não se deve castigar e nem oferecer prêmios para a criança que não comeu a quantidade considerada necessária. A alimentação complementar ela deve ser espessa desde o início e oferecida de colherzinha, como a gente já disse anteriormente. Então, a gente deve começar com uma consistência mais pastosa e gradativamente aumentar a consistência até chegar à alimentação da família. No início, os alimentos complementares eles devem ser especialmente preparados somente para a criança, com temperinhos específicos e adequados para aquela idade. Os alimentos devem ser cozidos em água suficiente para ficarem macios, ou seja, deve sobrar pouca água na panela. A consistência dos alimentos ela deve ser pastosa, ou seja, em forma de papa ou purê. Não há necessidade de passar na peneira. E, se possível, coloque os alimentos no prato e amasse com garfinho. Não tem necessidade de liquidificar os alimentos. A criança ela tem que aprender a mastigar, reconhecer sabores e cores. Ofereça à criança diferentes alimentos ao dia, principalmente em relação a frutas e verduras, legumes. Uma alimentação variada é uma alimentação colorida. Ofereça 2 frutas diferentes por dia, selecionando as frutas da estação, principalmente as ricas em vitamina A, como as amarelas, as alaranjadas e que sejam cultivadas localmente. Devemos escolher frutas que não precisam ser adoçadas, como laranja, caju, maçã, pera. As frutas devem ser lavadas em água corrente antes de ser descascadas. Os legumes, eles devem ser oferecidos mais de um legume por refeição. Arrume em porções separadas no prato, seguindo também esse mesmo processo para as frutas.
para que o ferro presente nos vegetais folhosos e feijão sejam melhor absorvidos, eles devem ser consumidos com algum alimento rico em vitamina C. Limão, acerola, tomate, goiaba, laranja e carnes, pois essas também fazem aumentar a absorção do ferro dos outros alimentos. Para aceitar um novo alimento, a criança ela precisa experimentá-lo pelo menos 8 a 10 vezes. Então, como eu disse anteriormente, se ela se recusar numa primeira oferta desse alimento, este deve ser oferecido numa próxima refeição. No primeiro ano de vida da criança, a gente deve evitar oferecer alimentos misturados para que a criança tenha a oportunidade de conhecer os novos sabores e as texturas. A família deve incentivar a alimentação saudável. A gente deve dar preferência aos alimentos naturais, sem adição de açúcar. Não deixar que a criança pequena experimente de tudo, como por exemplo iogurte industrializados, macarrão instantâneo, bebidas alcoólicas, salgadinho, refrigerantes, frituras, cafés, embutidos, enlatados, chás. A gente tem que ter sensibilidade de orientar os pais a conversarem principalmente com os irmãos mais velhos. A criança ela acaba tendo contato com esses tipos de alimentos muitas vezes pelo irmãozinho mais velho. Devemos ler os rótulos dos alimentos para evitar oferecer à criança aqueles que contêm aditivos e conservantes artificiais e lavar as mãos em água corrente e sabão antes de preparar e oferecer a alimentação para as crianças. Bom, neste próximo slide, pessoal, eu coloquei aqui um exemplo de introdução alimentar, né, em crianças que tiveram aleitamento materno completo até o 6º mês, né, um aleitamento materno exclusivo. Então, a partir do 6º mês, o que a gente deve introduzir de alimentos? Tá aqui um esqueminha. E quais são os tipos de... quais são os grupos de alimentos que a gente deve oferecer para essa criança? Também coloquei um exemplo aqui. Assim como nesses próximos 4 slides, eu coloquei aqui relacionados para vocês os grupos de alimentos, né? A importância desses grupos de alimentos na introdução da alimentação dessa criança e os tipos de recomendação, certo? E uma recomendação, um exemplo prático da quantidade que a gente deve servir e oferecer para essas crianças. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho em relação à alimentação antes dos 6 meses. Uma condição em que o aleitamento materno ele não é praticado ou foi praticado parcialmente, certo? Vamos lá. Existem condições nas quais as crianças não são mais amamentadas ao peito e não existem mais a possibilidade de reverter tal situação. Então, as orientações devem ser adotadas apenas excepcionalmente quando a gente esgotar as possibilidades de relactação da mãe. Além disso, as situações devem ser analisadas caso a caso. Diante da impossibilidade de ser oferecido o aleitamento materno, o profissional de saúde ele deve orientar a mãe quanto à utilização da fórmula infantil ou leite de vaca integral fluido ou em pó. É importante que nós, profissionais, avaliemos a condição socioeconômica e cultural da família, assim como a situação de saúde da criança, antes de optar por uma dessas alternativas. A fórmula infantil consiste em leite modificado para atender às necessidades nutricionais e para não agredir o sistema digestório do bebê não amamentado. Trata-se de leite em pó comercializado, disponíveis em supermercados e drogarias. O leite de vaca in natura, integral, em pó ou fluido não é considerado alimento apropriado para as crianças menores de 1 ano, pelo risco de anemia, além de apresentar várias inadequações à sua composição. Então, aqui a gente pode verificar, né, que esses valores, né, nessa primeira tabela, a gente tem a idade da criança, né, o quanto mais ou menos a gente deve dar aproximado deste tipo de introdução
desse tipo de introdução de alimentação, né, de leite. E ela varia de acordo com o peso corporal da criança e também varia com a idade. O custo elevado das fórmulas infantis possibilita que o consumo de leite de vaca no Brasil seja elevado nas primeiras 6 meses de vida. Por isso, nós, profissionais de saúde, devemos ter o conhecimento de como as mães devem ser orientadas. Assim, o leite de vaca ele deve ser diluído até os 4 meses de idade da criança, por causa do excesso de proteína e de eletrólitos, que fazem sobrecarga renal sobre o organismo do lactente. Nessa segunda tabela, eu coloquei, da mesma forma que a outra, no outro slide, uma orientação de como introduzir os alimentos, né, em crianças que não tiveram o aleitamento materno e até o 6º mês ou que tiveram ele parcialmente. Então, introdução alimentar a partir de 4 meses, né, como que ela deve ser, dando seguimento para frente. Então, nós temos aqui quais são as desvantagens da interrupção total ou parcial do aleitamento materno e a introdução precoce dos alimentos, né, antes do 6º mês de vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, isso pode favorecer ao maior número de episódios de diarreia, maior número de hospitalizações por doenças respiratórias, o risco de desnutrição se os alimentos introduzidos forem nutricionalmente inferiores ao leite materno, como por exemplo quando os alimentos são muito diluídos, a menor absorção de nutrientes importantes no leite materno, como ferro e o zinco, menor eficácia da lactação como método anticoncepcional, menor duração do aleitamento materno. E no 2º ano de vida, o leite materno ele continua sendo importante fonte de nutrientes. Estima-se que 2 copos de 500 ml de leite materno no 2º ano de vida fornecem 95% das necessidades de vitamina C, 45% das necessidades de vitamina A, 38% das proteínas, 31% do total de energia. Além disso, o leite materno continua protegendo a criança contra doenças infecciosas. Então, a gente deve tentar mantê-lo até os 2 aninhos de preferência. Bom, devemos falar também em relação ao desmame, né? Ele não é um evento, é um processo que faz parte da evolução da mulher como mãe e do desenvolvimento da criança. O desmame ele deve ocorrer naturalmente de preferência na medida em que a criança vai adquirindo competência para tal. O desmame natural, a criança ela se autodesmama e pode ocorrer em diferentes idades, em média entre 2 e 4 anos e raramente antes do 1 aninho. Costuma ser gradual, mas às vezes pode ser súbito. Como, por exemplo, uma nova gravidez da mãe, em que a criança pode estranhar o gosto do leite que se altera e o volume que diminui. A mãe também participa ativamente do processo, sugerindo passos quando a criança estiver pronta para aceitá-los e impondo limites adequados à idade. O desmame natural ele proporciona uma transição mais tranquila, menos estressante para a mãe e a criança preenche as necessidades da criança. É menos estressante para a mãe e para a criança e preenche as necessidades dessa criança, sejam fisiológicas, imunológicas, psicológicas, até ela estar madura para tal. Teoricamente, fortalece a relação mãe e filho. Tá. A mãe, ela deve participar ativamente do processo, sugerindo passos quando a criança, ela estiver pronta para aceitá-los, impondo limites. Então, os sinais indicativos de que essa criança está madura para esse desmame são idade menor que 1 ano, menos interesse das mamadas, aceita a variedade de outros alimentos, é segura em relação com a sua mãezinha, aceita outras formas de consolo, aceita não ser amamentada em certas ocasiões e locais e às vezes dorme sem mamar no peito.
mostra pouca ansiedade quando encorajada a não amamentar e às vezes ela prefere brincar ou fazer uma outra atividade com a mãe em vez de mamar. O desmame abrupto, ele deve ser desencorajado, pois se a criança não está pronta, ela pode se sentir rejeitada pela mãe, gerando insegurança e muitas vezes rebeldia. Na mãezinha, o desmame abrupto pode precipitar engurgitamento mamário, estase do leite e mastite, além de tristeza e depressão e luto pela perda da amamentação por mudanças hormonais. É importante que a mãe não confunda o autodesmame natural com a chamada greve da amamentação do bebê. Essa que ocorre principalmente em crianças menores de 1 ano e de início súbito e inesperado. A criança parece insatisfeita e, em geral, é possível identificar uma causa: doença, dentição, diminuição do volume ou sabor do leite, estresse, excesso de mamadeira ou chupeta. Essa condição geralmente dura só 2 a 4 dias. A técnica utilizada para a criança fazer o desmame, ela varia de acordo com a idade. Se a criança for maior, o desmame pode ser planejado com ela. Pode-se propor uma data, oferecer uma recompensa e até mesmo uma festa. A mãe pode começar não oferecendo o seio, mas também não recusando o mesmo. Pode encurtar as mamadas e adiá-las. Mamadas podem ser suprimidas, distraindo a criança com brincadeiras, chamando amiguinhos, entretendo a criança com algo que lhe prenda atenção. A participação do pai nesse processo é sempre que possível é importante. E a mãe pode também evitar certas atitudes que estimulam a criança a mamar, como não se sentar na poltrona que costuma amamentar. Algumas vezes o desmame forçado gera tanta ansiedade na mãe e no bebê que é preferível adiar um pouco mais o processo se possível. A mãe pode também optar por restringir as mamadas em certos horários e locais. As mulheres devem estar preparadas para as mudanças físicas e emocionais que o desmame pode desencadear, tais como mudanças de tamanho das mamas, do peso, sentimentos diversos como alívio, paz, tristeza, depressão, culpa e luto. Cabe, então, à dupla mãe e bebê e sua família a decisão de manter a amamentação até que a criança a abandone espontaneamente ou interrompê-la em um determinado momento. Muitos são os fatores envolvidos nessa decisão: circunstâncias sociais, econômicos e culturais. Cabe a nós, profissional de saúde, saber ouvir a mãe e a ajudá-la a tomar uma decisão, pesando os prós e os contras. A decisão da mãe, ela deve ser sempre respeitada e apoiada por nós. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para explanar para vocês. Desejo uma boa discussão com os preceptores e muito obrigada. Segue abaixo as referências.